texto nos diz: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e o espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, digo, o mesmo caminho, o certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo, digo, igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o se moveu de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Podem tornar os seus assentos. Glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje estamos bons, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, é muito sério a meditação desta noite. Eu quero fazer bom proveito do tempo que nós temos. E eu peço a sua atenção, sem enfadá-los, sem deixá-los cansados, mas deixe o Espírito falar através dessa palavra com você nessa noite. Eu estava meditando durante toda a semana e eu refletia justamente sobre a profecia do menor livro da Bíblia, o livro de Obadias. E quando eu estava meditando nesse texto do Antigo Testamento, no caso, eu comecei a ver que a profecia, por muitas pessoas que não aprofundam-se dentro dela, não compreendem talvez o que está sendo tratado, mas nós sabemos que na época patriarcal, isso é, Abraão, Isaac, e justamente em Jacó, o nascimento de Jacó foi juntamente com seu irmão Esaú. E desde o ventre esses dois contendiam. E quando a própria mãe olhava para o céu e dizia: Senhor, mas o que eu fiz para merecer isso? Dentro do meu ventre os meus filhos brigam, os meus filhos batalham. E Deus revela àquela mulher dizendo: olha, no seu ventre há 2 povos, há 2 nações, e eles contenderão, eles lutarão para herdar aquilo que tem por promessa. E nós sabemos que nesse nascimento veio então Esaú e Jacó grudado ao seu pé. E com o passar do tempo, juntou-se então 2 povos distintos, mas que tinham esse parentesco. Um era chamado Edom, as descendências do próprio Esaú, enquanto o outro é o próprio Israel, descendente de Jacó. E o texto nos fala então que Obadias começa uma profecia justamente contra Edom. E por que, pastor? Qual profecia? Por que Deus estava profetizando contra Edom? A profecia é tão terrível que alguns pontos dela Deus olha e fala: olha, Edom, se você colocar o seu ninho, ainda que lá no meio das estrelas, é de lá que eu vou te derrubar. Ainda que você se exalte e bata no peito falando da tua morada, eu bem sei que você mora escondido entre as montanhas, e eu vou te trazer, eu vou te revelar, e eu vou te derrubar, quer seja da onde você esteja. E quando nós batemos os olhos nessa profecia,
Nós começamos a olhar e questionar, mas por que Deus estava tão bravo? Por que Deus fala de tal forma com o povo de Edom? E a história, ao desenrolar de toda essa profecia, fica clara, porque Edom comete um dos piores erros que alguém pode cometer. Pastor, mas que erro Edom vai cometer? Repare, quando Israel foi invadida pela Babilônia, quando o irmão deles recebe afronta, porque lembramos, se é descendente de Esaú, se é descendente de Jacó, significa que mesmo sendo dois povos diferentes, eles compartilhavam a mesma história, o mesmo sangue, a mesma família. E quando Israel cai na mão dos caldeus, quando Israel está alguém puxando o tapete dele, quando Israel está passando a aflição, Edom cruza os braços e em vez de ajudar Israel, Edom vai começar a dar gargalhada e dizer: bem-vindo Israel, mas chegou o seu dia da aflição, chegou o seu dia da tristeza. Em vez de ajudar o seu irmão, eles vão lá e ajudam a queda do próprio Israel. Pastor, então o que o senhor quer dizer com isso? Deus está ligado com o povo de Edom por um motivo. Edom era aquele tipo de pessoa que deseja a queda do seu próprio irmão. E desejar a queda do próprio irmão é uma das coisas que mais desagradam a Deus. Por quê? Porque fere justamente o segundo mandamento. E é isso que Jesus está tratando aqui com o fariseu. O homem chega e começa a falar: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E o próprio Senhor questiona o que a lei diz, o que a minha palavra diz. Ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Repare que em nenhum momento Jesus muda isso. Ele diz: disseste bem, faça isso. Mas quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu vou compartilhar esse sentimento de igualdade? E é por isso que eu vinculo isso à profecia de Obadias. Porque nós vivemos em um tempo que, em vez de nos ajudarmos, muitas vezes nós somos aqueles que estão navegando com Jonas. O missionário Angelino pregou isso lá em Paraíso. Quando descobrem que Jonas era problema, irmã Gabi, eles pegam e jogam para fora. E em vez de nós ajudarmos a cicatrizar as feridas, missionário, muitas vezes nós somos aqueles que pegam e jogam fora do barco. Nós aprendemos a descartar porque é mais fácil. Nós aprendemos a jogar fora porque é mais fácil. É muito mais difícil abraçar, é muito mais difícil compartilhar da mesma dor, é muito mais difícil pegar na mão e ensinar a andar de novo, é muito mais difícil ajudar. E é por isso que muitas vezes a gente quer jogar fora do barco. É por isso que muitas vezes a gente quer fingir que não está vendo. E é isso que Jesus começa a narrar. A própria parábola do bom samaritano. Uma parábola, uma história fictícia, uma história criada, mas que a mensagem e o sentido, a lógica, tem muito fundamento. Repare que a história é bem conhecida por todos nós. Jesus diz que um homem que descia de Jerusalém a Jericó, e esse é atacado por salteadores, bandidos, e esses mesmos, além de espancar, levam tudo que ele tem. Repare, olha que interessante, no mesmo caminho, eu pedi para a igreja repetir para vocês guardarem, no mesmo caminho passou um levita e um sacerdote. Porém, compartilhar o mesmo caminho nem sempre é viver a mesma história. Aleluia, glória. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Tem gente que compartilha o mesmo caminho que a gente, mas não significa que vai viver a mesma coisa. Pode passar pelo mesmo caminho todo dia, mas um vai viver algo que o outro não vai. E aquele que perde, aquele que é tanto maltratado, fica no chão. O caminho foi de parada, o caminho foi de perda. E enquanto eu meditava nisso, eu me lembrei do mesmo evangelho, aliás, do evangelho de Mateus.
no capítulo de número 2, que narra uma coisa parecida. Quando Jesus está sendo gerado, José que tinha por temência, tinha por medo que Maria fosse, quem sabe, atacada ou amaldiçoada por estar gerando uma criança antes do casamento oficial. Ele planeja sair, ele planeja fugir, e o plano da fuga só veio por medo do que as pessoas podiam fazer por aquilo que estava sendo gerado pelo Espírito Santo. Sabe o que Deus falou comigo, João? Olha que triste, olha que profundo, missionário. Hoje nós vivemos numa época que nós temos medo de expor aquilo que o Espírito Santo está gerando em nós. Vivemos uma época que temos medo de compartilhar aquilo que o Espírito Santo está gerando em nós. Porque quando compartilhamos ideias, projetos, quando compartilhamos chamados, ministérios, quando compartilhamos algo que Deus está fazendo, muitas vezes as pessoas olham querendo derrubar. Muitas vezes as pessoas olham o que a gente não faz. O pastor exortou, pregou, mas não foi ali, não fez tal trabalho, não ajudou nisso. Tudo se torna uma desculpa para não aceitar o que a palavra está ensinando. Tudo se torna algo difícil, porque nós não aceitamos. E olha que extraordinário. Quando eu disse que Jesus tem lógica em tudo que ele fala, mesmo em parábolas, faz tanto sentido, porque para descer de Jericó, aliás, para descer de Jerusalém até Jericó, era um caminho que de fato era conhecido por ser um caminho tenebroso, difícil. E é por isso que Jesus vai usar ele. E mais, era um caminho que muitos sacerdotes e levitas passavam. Porque se sair de Jerusalém, o centro, a cidade mais especial do local, nos dias de culto, eles tinham que passar por aquele caminho. Mas para uma pessoa não era normal, irmão, cara. Para uma pessoa não era normal passar por aquele caminho. Me pergunte, mas qual pessoa, pastor? Qual pessoa, pastor? Por um samaritano. Quem saiu de Samaria não precisava fazer aquele percurso. Jesus não diz o porquê. Mas quando ele coloca um samaritano que passa, ele está dizendo: quando eu decido trabalhar, eu pego o mais improvável. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, nós queremos parar no meio do caminho, porque a gente espera a solução de tantas fontes. Nós esperamos Jesus dar prosperidade para um trabalho. Nós esperamos Jesus trazer à tona alguma coisa para uma fonte que nós conhecemos. E muitas vezes nós desanimamos, queremos parar, porque nos esqueçamos que Deus não trabalha pela lógica humana. Primeiro, muitas vezes Deus vai fazer dar errado. Primeiro, muitas vezes Deus vai fazer você derramar lágrima, porque só depois que não depende de você, Ele vai lá e mostra que depende dele. Não é difícil de compreender o Evangelho. Não é difícil de compreender a palavra. Difícil é a gente aceitar que a mudança é nossa e não de Deus. Deus, aleluia. Viu o louvor que os adolescentes cantaram? Quando eu vi o céu pelo lado de dentro, o que eu percebi? Que eu precisava ser mudado. Isaías capítulo 6. Eu vi a glória do Senhor. Ai de mim. Quando a gente se aproxima de Jesus, nós não somos essa dualidade mentirosa, essa dualidade de máscaras dentro da igreja, irmão. Pregadores que pregam dizendo que é de Deus,
que isso. Gente que diz que é cheio de Deus. E quando você vai procurar um motivo de ser cheio de Deus, é porque está próspero, está rico, está bonito, está com saúde. Aí vem um pastor simples, todo doente. Às vezes não tem casa, não tem carro. É uma camisa para o domingo, outra para a quinta. E aí vem aquela maldição dos amigos de Jó. Tem alguma coisa errada, senão Deus estava fazendo alguma coisa. Tem algo errado na vida do irmão, porque senão Deus estava fazendo alguma coisa. Tem algum pecado oculto, porque senão Deus estava fazendo alguma coisa. Deus não depende do acerto humano para fazer. Aleluia. Deus não depende da ótica humana para fazer. Eu conversando com um amigo meu, que chama Tiago, ele quebrou a perna uns tempos atrás. O filho dele treina lá com o Guilherme no treino deles. E ele me ligou e disse: olha, irmão, tem como você trazer meu filho para mim? Eu falei: não, leva o seu Tiago. Fui lá. Está lá com o pé para cima. Simples, humilde. Pensa num amigo querido, irmãos. Deus abençoe. Ele olhou para mim e falou assim: Valdo, eu estou grato a Deus. Estou afastado, mas tudo está dando certo. Só que uma coisa me assombrou, irmão. Eu falei: o que, Tiago? Quando eu ia fazer minha oração, vi uma voz do meu interior que dizia assim: se Deus existisse, tu não estava com a perna quebrada. Se Deus existisse, tu não estava na situação que tu estava passando. E Valdo, eu comecei a ficar louco. Mas aí eu me lembrei do meu Deus. Aleluia. Deus. E com um sorriso no rosto. Não sabe pregar, não sabe louvar. Eu nem sei como que é a oração dele. Mas eu vi como se um guerreiro levantasse a espada da verdade e dissesse: com meu Deus eu sei que eu vou triunfar. Deus não depende do acerto nosso, não. É por isso que eu estava me lembrando de Joel. Joel faz uma profecia que é terrível, aonde ele fala com o povo: olha, por causa do vosso pecado, vocês irão plantar, mas não irá nascer a semente. Vocês vão semear, mas não vai haver colheita. E os gafanhotos vieram sobre aquela terra, arrasaram com todo o plantio. Parecia um filme apocalíptico. Parecia que não tinha jeito mais. Só que Deus vai lá e através da boca de Joel ele fala uma coisa que mudaria tudo: arrependimento. Aleluia. E eu já adianto para vocês: não existe evangelho sem arrependimento. Não existe. Hoje é muito comum você ir para o Instagram, você ir para o TikTok, para o YouTube, encontrar um monte de profeta na rede social dizendo: vai dar tudo certo sem mudança. Não vai. Quer ver mudança? Se arrependa. Aleluia. Estou sentindo uma graça poderosa aqui. Se arrependa. Porque como descendentes de Adão, nós já nascemos com a condenação do pecado. Mas aprove o Senhor cumprir a profecia por boca de Isaías, aonde ele fala de um nascimento de uma mulher também, mas esse não seria da forma natural que nós conhecemos, mas ela conceberia do próprio Espírito Santo. E quando Jesus nasce pelo Espírito Santo, é porque está nos dizendo que esse não carrega a semente do pecado, esse não carrega a semente da condenação, mas esse pagaria o preço para que eu e você fôssemos purificados
graça do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E então Joel vai e começa a falar do arrependimento. Arrependam-se, se convertam diante do Senhor. Capítulo 2, versículo de número 28. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel libera uma profecia do derramamento do Espírito. E Simão Pedro, em Atos capítulo 2, também capítulo 2, no verso de número 17, cheio do Espírito Santo, quando olharam e disseram: olha, os varões galileus estão bêbados, embriagados. Ele diz: estamos embriagados, mas não é de vinho. Aleluia. Porque hoje se cumpre o que Joel profetizou. O derramamento do Espírito. Aleluia. O derramamento do Espírito. E nós voltemos para a nossa história. O mesmo caminho que um foi roubado, machucado, espancado, é o mesmo caminho que um sacerdote vestido de linho fino passou, dizendo que ama a Deus sobre todas as coisas, dizendo que é crente porque vai no culto, mas quando vê o próximo no chão, sem nada, tapa os olhos e caminha. Vem um levita vestido de levita, uma voz que, quando afinada e louvável, todos param para ouvir. Aquele que é responsável pela adoração dentro do templo, sabendo que a adoração é o convite para o céu, dizendo: Deus, vem encher a tua igreja. Mas quando vê o próximo no chão, sem nada, sangrando, tampa os olhos e caminha. Nós estamos vivendo isso todo dia. Igrejas ricas e cheias, e pobres de presença de Deus. Nós somos igreja para encher culto de domingo, mas não somos igreja para conversar durante a semana uns com os outros. Somos igreja para encher o culto do dia de domingo, mas não somos igreja para reconhecer que nós erramos contra os nossos irmãos. Somos igreja para encher o culto de domingo, mas se o irmão que caiu em pecado é chamado depois de algum tempo para louvar ou para pregar, é esse que nós apontamos e dizemos: olha lá o pastor aceitando fulano de novo. Que igreja, que sacerdote, que levita nós somos, para dizer que amamos Deus sobre todas as coisas, mas ignoramos o próximo no chão. Que igreja que nós somos, que o culto só é de Deus quando o pastor nos visita, quando o pastor é nosso amigo, mas que quando o pastor erra, nós damos as costas. Que igreja que nós somos, que quando tem ensaio de irmã, jovem, varão, o líder erra, alguém traz uma palavra e não há perdão entre nós. Por que nós perdoamos lá fora e não perdoamos aqui dentro? Por que é tão fácil odiar a liderança da igreja? Por que é tão fácil questionar o que o irmão não faz? Por que é tão fácil perdermos o direito da nossa própria salvação? É verdade. Por que é tão fácil
manter as feridas do nosso pecado abertas. Ou Paulo estava errado quando ele fala aos Coríntios: me surpreende, depois de tudo que eu preguei, depois de tudo que eu ensinei, e vocês ainda se dividindo, vocês ainda falando de mim, porque questionaram o ensinamento de Paulo, missionário. Disseram entre si: Paulo é muito bom na escrita, mas na hora que vem falar ele embanana todo. Vai ler e vê se eu estou mentindo. Lê a segunda carta aos Coríntios. Olhavam e falavam de Paulo assim: Paulo, aquele que veio pregar, ele mesmo foi aquele que um dia perseguiu a igreja. Porque quando Paulo começou a corrigir, aí o Saulo tentaram ressuscitar ele, dizendo: como é que você quer corrigir se tu perseguir a igreja? Ou a Bíblia mudou, irmãos? Eu estou falando a cena ou eu estou falando a verdade? Não aceita? É só pegar a Bíblia e me mostrar o contrário. Porque eu estou junto com o Paulo em uma coisa: pode descer um anjo brilhante aqui, se ele me fala de algo que não está aqui dentro, para mim a maldição é anátema. Para mim não existe. Tal irmão Caio que chegou, eu estou muito alegre por ele. Tal Bruno pegando firme nos cultos. Tal Davi na bateria. Irmãos, como eu orei por isso. E como eu oro para que a nossa igreja seja sarada dos nossos próprios erros. Porque o dia que você levanta com o desejo de descer a lenha no pastor, com o desejo de descer a lenha na igreja, é a tua carne vencendo o teu espírito. É a tua carne te levando à condenação. Ou está escrito errado que o pecado nos leva à morte e à morte eterna. Ou está escrito errado que nós possuímos a tendência à iniquidade pela nossa carne e a nossa descendência de Adão. Ou está escrito que Adão morreu no Éden. Não. O pecado já nos traz uma revelação lá em Gênesis 3. Quando Adão peca e Eva junto com ele, o primeiro efeito do pecado é não aceitar o próprio erro. Senhor, eu errei por causa da mulher que o Senhor me deu. Você estava no lamaçal, estava abandonado, já destituído da glória. Existia um destino desde o dia que você nasceu. Inferno, do grego Hades, no Antigo Testamento chamado de Sheol. O nome muda, mas o destino é o mesmo. Nós nascemos endereçados ao inferno. Bebê que morre não vira anjo, é salvo pela inocência como humano. Mas não pense que um bebê não nasce pecaminoso, ele nasce pela queda de Adão. E sabe o que o pecado revela em Gênesis 3? Que ele é o único capaz de nos tirar. Uma vez fora do Éden, dentro do inferno nós somos jogados. Mostra para mim a Bíblia. Jesus conta uma parábola do rico e o Lázaro. Quando os dois vão para a eternidade, o texto diz que um conseguia ver o outro. Lázaro estava lá no seio de Abraão, e o rico olhava Lázaro e dizia: por que ele conseguiu e eu não? Eu me vestia de linho fino, eu era rico, irmão Oswaldo, eu era aparente, mas a aparência não salvou. Aleluia. O terno não leva para o céu.
e Lázaro comendo de migalhas. Quem sabe com feridas. Quem sabe passava um pouco e dizia: ó, o pecado está acabando com ele. Ó, o pecado está destruindo ele. Mas não tinha pecado ali. O pecado estava debaixo do linho fino do rico. Não adianta exibir armadura bonita na mão, se por baixo dela existe uma lepra que te mata todo dia. É verdade. Voltemos a ser igreja, irmãos. Voltemos a ser igreja. A igreja de Atos 3 não é uma igreja como a nossa qualidade. Pregadores que por falar bobagem em altar, depois em rede social, dizendo: não é isso, não é aquilo. Trends de pregadores. É o mal da nossa qualidade hoje. Divulga tanto um evangelho mentiroso, e depois da tua queda aí o povo perde totalmente a credibilidade. Não. A igreja de Atos 3 podia até ser apedrejada, mas o texto diz que permanecia. A igreja de Atos 3 não era conhecida pelas reuniões. Fala para mim na Bíblia, onde era o endereço da igreja de Atos 3? Fala para mim qual era o endereço de uma casa que você encontra em Atos. Me fala de onde era a igreja, qual que era a placa, qual que era o nome. Não tem. Mas dentro do Coliseu a igreja estava lá. Aleluia! Quando crucificados por Roma, a igreja estava lá. Quando chicoteados, a igreja estava lá. Maldição da nossa carne, que sem perseguição nós não somos crentes. Sem sofrimento nós não carregamos o evangelho. Igreja não é um resguardo da tribulação. Não. Somos perseguidos e entregue à morte todos os dias. E mesmo a morte batendo a porta, mesmo a tribulação, aleluia, Paulo não tinha cheio, quem sabe, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que o coração estava cheio de Cristo. Ele olha, irmãos, pega, quem sabe, a caneta, bate no papel, e ele diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É verdade, Jesus. Aleluia. Deus. Nós estamos apegados demais a essa terra, irmãos. Nós estamos apegados demais a essa terra. Não é sobre o que você conquista, não é sobre o que você veste, é sobre para onde você vai. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero viver o que Jesus contou em João capítulo 14. Eu virei outra vez para trazê-los para mim mesmo, para que aonde estejais vós, aleluia, eu esteja convosco. Amém. A vontade do Espírito Santo não é ter passagem por você. A vontade de Deus não é ter você só aqui no culto de domingo. Quando o esposo está bem com a esposa, quando há comunhão dentro de casa, é o Espírito Santo agindo. No trabalho, enquanto todo mundo xinga, questiona, reclama, e tem alguém ali no campo agradecendo, mesmo que injustificado, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Para com esse negócio de querer que o irmão caia igual você caiu. Para com esse negócio de não aceitar a exaltação. Para com esse negócio de não aceitar a liderança. Liderança sempre existiu. Igreja sempre existiu a partir de Atos. Aqui embaixo somos sujeitos a tudo isso. Mas não deixe a falha de um ser humano igual a você que erra também.
te tirar a visão daquele que é infalível. É verdade. Queridos, toque de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não vou enfadar. Eu não oro mais por uma igreja saltitante, não, irmãos. Não oro mais por uma igreja que tem muito mover, salto. Eu sou pentecostal, irmão. Mas eu não oro mais para isso, não, igreja. Sabe o que eu oro? Por uma igreja que escuta a palavra e transforma, muda. Nós somos rígidos demais, irmão. Nós estamos quase vivendo o que Jeremias escreveu no capítulo 17. Olha, Deus, está tão difícil lapidar esse povo que com uma ponteira de ferro, com ponta de diamante, não está dando para escrever. Está tão difícil que o cordeiro morre lá dentro do templo e o pecado não é mais aspergido, não é purificado. Não adianta o sumo sacerdote ficar 40 anos em consagração para na hora de entrar lá dentro o Senhor não limpar o pecado. E é por isso que ele desceu até a casa do oleiro, no capítulo 18. Porque era Deus revelando para ele que existiria um vaso perfeito que se quebraria. E esse vaso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: olha, Jeremias, descansa o teu coração, porque eu vou quebrar um vaso perfeito. E através dos pedaços dele eu vou introduzir esse barro pecaminoso. Glória a Deus. E aí até aquele que não tem jeito mais eu vou fazer da dentro. Aleluia. Eu fiquei feliz com esse glória, porque quando a gente fala de uma causa perdida, está mais fácil orar para a morte do que para a cura. Está mais fácil dizer isso, Deus, dá força para a mãe, porque aquele que está no meio da droga, eu vim para a igreja, não vai vir não vai mesmo, a igreja não vai buscar. É verdade. Vai morrer mesmo, porque se depender de oração, a igreja não ora. Mas eu dou graças ao meu Senhor Jesus. Aleluia. Porque quando o homem não quer fazer, quando o aparente não quer fazer, Deus vai exaltar aquele que ninguém dá nada e vai fazer. Aleluia. O Espírito Santo está aqui dentro dessa igreja. Faça da tua segunda-feira amanhã um dia melhor. Faça da sua semana uma semana de igreja. Não uma semana que você se programa para o culto de quinta, para Santa Ceia, nós vamos ter. Não é uma semana que você prepara a semana para ir na igreja no dia de domingo. Não. Uma semana que você é a igreja que intercede. Você é a igreja que é unificada. Você é a igreja que aceita que a palavra está aí para corrigir. Não vai contra a Bíblia, irmãos. Porque um dia um exército vai se juntar com o anticristo. Ali vai ter todos os países do mundo, menos Israel. E naquele dia não vai ter mais graça. Mas o nosso Senhor vai aparecer no céu para cumprir o que está escrito. Todo olho verá, todo joelho irá se dobrar. E naquele dia não é graça, não é salvação, não. Ele virá para derrotar o anticristo e todo o seu exército. Mas a igreja, pastor, aonde a igreja vai estar? Descendo com ele juntamente nos céus. Amém. Queira mais de Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Porque um dia você estava no chão. Um dia você estava machucado. Um dia levaram tudo que você tinha. Mas veio o improvável. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veio inacreditável. Veio de uma direção que você não esperava. Foi cumprir o que Jesus fala para Nicodemos, aproveitando que o pastor leu. O vento sopra. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Mas ouve a sua voz. E alguém ouviu o choro.
Alguém ouviu a dor, e como um samaritano ele estendeu a mão. E ele não te levantou com a ferida aberta. Primeiro ele fechou cada ferida. Primeiro ele cicatrizou cada dor. Depois ele pegou e levantou. E quando viu que você não conseguia andar, como um samaritano ele colocou em cima. Ele disse: eu te levo. Te deu hospedagem. Pagou um preço pela tua vida. E se hoje você caminha, é porque houve um preço que foi pago. Obrigado. Fecha teus olhos comigo, Senhor. Deus e meu Pai, eu te dou graças, Jesus. Obrigado, meu Deus, por gratidão. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Aleluia. Santo vale a pena ser perseguido por ti. Vale a pena gastar minha vida por ti. Ainda que meus filhos, meu Pai. glória a Deus, aleluia. Ainda que a minha casa trema, Deus maravilhoso, sempre valerá a pena te servir, meu Deus. aleluia. E eu peço ao Senhor, desperta-nos. Porque tem gente esperando, meu Pai querido, o prêmio da loteria. Tem gente esperando a proposta do trabalho. Mas a tua igreja espera o soar da tua trombeta. Em nome de Jesus, desperta a tua obra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Bem-aventurado quem confia em ti. Nas asas da tua paz eu quero residir. De geração em geração, Senhor, tu és a rocha firme que nunca desfaz.